Fala minha galera, final de semana sem vídeos, mas vamos voltar com a programação normal aqui do canal nesta segunda-feira. Além desse vídeo, já tem um outro programado para sair hoje também, falando sobre a seleção brasileira. Vamos trazer conteúdo aqui sobre a Copa do Mundo. Tá acabando, né, meu povo? Já estamos nas semifinais definidas. Argentina e Espanha, Argentina e Inglaterra e França e Espanha se enfrentando, né, buscando uma vaga na decisão da Copa, buscando a glória glória eterna, não é Libertadores, mas é uma glória que vai durar eternamente. A Inglaterra tentando o seu bicampeonato, a Argentina tentando o seu tetracampeonato, a França tentando o seu tricampeonato e a Espanha tentando o seu segundo título de Copas do Mundo, ou seja, só campeãs mundiais nessas semifinais. Semifinais pesadíssimas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes da gente começar a falar sobre as semifinais, conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal. É muito importante que você deixe o teu like aqui para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se você gosta do canal, se você gosta dos conteúdos, dá essa força aqui pra gente. Não se esquece de comentar aqui abaixo também a tua opinião sobre as semifinais, sobre tudo que você acha que vai acontecer. E vamos se inscrever no canal, meu povo. Se você gosta dos conteúdos, se inscreve. É o que a gente mais precisa nesse momento. Que vocês se inscrevam no canal se vocês gostarem do conteúdo para ajudar a nossa comunidade a crescer aqui no YouTube. Então, conto com vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Vamos lá começar a falar de Copa do Mundo. A gente teve... Vou começar falando sobre o jogo da França e depois o jogo da Espanha, que se classificaram e vão se enfrentar nas semifinais. Para mim, uma das semifinais mais pesadas das Copas dos últimos anos, que é essa entre França e Espanha. Ambas as equipes, antes da competição começar, eram tidas como favoritas ao título e vão se cruzar numa semifinal. Ou seja, uma vai ficar pelo caminho, uma não vai conseguir conquistar o título. Se a gente analisar time por time, é um jogo muito parelho, um jogo muito equilibrado, você não consegue falar um favoritismo de alguma das equipes, você não consegue ter um favorito claro, porque na França a gente tem o Mbappé, tem o Dembélé, tem o Lise, tem grandes jogadores, aí quando você vai para a Espanha você tem o Lamine Yamal, você tem o Rodri, tem o Pedri, tem vários jogadores também que são desequilibrantes em suas equipes, mas se a gente for analisar somente por esses jogos da Copa, por essa competição, pelo que apresentaram as duas seleções, aí na minha opinião a gente tem um favorito claro, que é a seleção francesa. A França passou carro em todas as seleções em que enfrentou. A França foi dominante em todos os jogos. Teve alguns problemas, teve dificuldades às vezes para abrir o placar, contra a seleção do Paraguai, por exemplo, né? Foi um jogo muito difícil. Contra o Marrocos também foi um jogo difícil, mas a França foi dominante e tal. Só que nenhuma equipe conseguiu deixar essa França até então desconfortável. Nenhuma equipe, além do Paraguai, tá? Mas assim, nenhuma outra equipe conseguiu, além de deixar a seleção francesa desconfortável, atacar, fazer gol, criar vantagem, deixar a outra seleção francesa desconfortável, sem repertório, sem saber o que fazer. Não. Em todas as vezes que a França se viu entrando nessa situação, o Mbappé conseguia resolver, o Dembélé conseguia resolver, o Olise conseguia resolver, e é um time que tem muito repertório, é um time que tem uma qualidade absurda, é um time que joga o simples, não é uma seleção com, até foi discutido na Casé, né, não é uma seleção que reinventou o futebol, que fez algo diferente de todas as outras, que tem um super time como, por exemplo, tinha um Guardiola no Barcelona que mudou o futebol e tal, a seleção espanhola que mudou o futebol com aquele estilo de jogo. Não, não é uma seleção assim. Não é uma seleção que revolucionou o esporte. É uma seleção que faz o simples com grandes jogadores. E que, pô, são iluminados, são desequilibrantes. O Mbappé tem uma qualidade de finalização absurda. De longa distância, de curta distância, muita força na bola, muita velocidade, muito drible. É um cara, pô, fantástico. Dembélé também, que até então era o melhor do mundo nas últimas temporadas, fez também uma baita Copa do Mundo, contribuiu bastante com gols, assistências. Tem o Doué também, que, assim, joga às vezes o Doué, joga às vezes o Barcola, mas ambos são bons jogadores, ambos desequilibram. Então, na minha opinião, para esse confronto, a França ela é favorita pelo que apresentaram as duas seleções até aqui. A seleção espanhola, na minha opinião, deixou a desejar em muitos jogos. É uma seleção boa, é uma seleção que joga um bom futebol, que tem grandes jogadores e que vai dar trabalho à seleção da França. É um grande clássico do futebol europeu e do futebol mundial, mas, na minha opinião, a França apresentou um futebol muito melhor do que a
a seleção espanhola, que já eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo e tal, é uma seleção forte, que tem o Lamine Yamal, que tem grandes jogadores, mas a Espanha, na minha opinião, passou muito mais sufoco nessa Copa para conseguir apresentar um bom futebol do que a seleção francesa. Então, para este jogo, para mim, a França é favorita. Do outro lado, né, na outra chave, a gente tem Argentina e Inglaterra, novamente se enfrentando em uma Copa do Mundo. Para quem não conhece o contexto histórico desse confronto, Argentina e Inglaterra já travaram uma guerra, né? Já travaram uma batalha aí, enfim. Aí vocês têm que pesquisar um pouco mais sobre história. Eu não sou a melhor das pessoas para falar sobre isso, mas era disputa territorial, né? E a Inglaterra acabou destruindo, né, uma parte da população argentina, porque muitas pessoas jovens foram convocadas para representar a Argentina nesse confronto e aí não tinham experiência, tiveram um fim muito triste, enfim. E depois se enfrentaram 4 anos depois na Copa, né, e Maradona fez aquele gol de mão, enfim, que gerou muita polêmica. E agora, novamente, depois de muitos anos, em 2026, as duas seleções estão se enfrentando novamente em uma semifinal de Copa do Mundo. Dessa vez não tem Maradona, tem o Messi, que é considerado o maior jogador argentino da história, ou um dos maiores jogadores da Argentina, ao lado de Diego Maradona. E vai ser um confronto, na minha opinião, muito mais do coração do que tecnicamente falando. França e Espanha a gente pode falar tecnicamente, pode falar sobre o jogo, o que a gente pode esperar das duas equipes, taticamente falando e tal. Agora, Argentina e Inglaterra é muito difícil de fazer qualquer prognóstico, porque a gente pode falar que a Inglaterra, na minha opinião, é superior, que a Inglaterra fez melhores jogos do que a seleção da Argentina, que a Argentina não vem fazendo bons jogos nessas eliminatórias, passou sufoco contra Cabo Verde, passou sufoco contra a seleção do Egito, passou um sufoco agora para classificar com a seleção da Suíça. Todos os 3 jogos, a Argentina passou sufoco. Só não foi para prorrogação no jogo contra o Egito, mas esteve muito próximo de uma prorrogação. E a seleção da Argentina não vem fazendo grandes jogos. O Messi vem decidindo, mas não vem fazendo grandes jogos. E a Inglaterra, apesar de ter ido para a prorrogação no jogo agora contra a Noruega, na minha opinião, jogou melhor, teve mais oportunidades, um time mais sólido, é um time com jogadores em grande fase também. Não só o Messi na Argentina, mas tem o Julian Bellingham, tem o Harry Kane, tem o Saka, que é um bom jogador, tem o Anthony Gordon, tem o Declan Rice, tem o Pickford, que na minha opinião é um baita goleiro, apesar de muita gente criticar e tal, ele é bastante criticado na seleção da Inglaterra, mas ele, na minha opinião, vem fazendo uma boa Copa. Enfim, a Inglaterra, na minha opinião, tem um sistema melhor do que o da Argentina, que funciona mais e não precisa depender, né, apenas de um jogador, só que por outro lado, a Argentina depende do Messi, mas o Messi é o Messi. O cara é um extraterrestre. E ele decide jogos, ele faz chover no seco, no deserto. É um cara fantástico, um cara que é um dos melhores da história ao lado do Pelé. Na minha opinião, ele e Pelé estão na mesma prateleira. Se existia dúvida entre Messi e Cristiano Ronaldo, hoje não existe mais. O Messi está acima e se aproxima do Pelé. Pelé sempre. Ó, o Pelé, na minha opinião, isso aqui eu sei que pode gerar discussão, mas é legal pra gente debater algum dia sobre isso. Na minha opinião, o Pelé sempre, na história, o futebol vai acabar em 2027. O Pelé sempre vai ser considerado o maior jogador da história desse esporte. Vitor, por quê? Eu sei que eram épocas diferentes e o que o Pelé fez na época dele, se ele tivesse jogando nessa época de 2026, talvez ele não seria o mesmo Pelé que ele foi há tantos anos atrás. Só que o que a gente conhece hoje como futebol arte, futebol bonito, futebol moderno, o Pelé fez naquela época, numa época que era muito difícil de se fazer isso, de que o futebol era bastante ainda semi-profissional, de que os caras não levavam a sério, que era muito difícil você ser jogador de futebol, era muito difícil conquistar coisas, assim, tipo Copas do Mundo com a seleção brasileira e tal. E o Pelé revolucionou a história do nosso futebol brasileiro e a história do futebol mundial. Todos os dribles que você hoje conhece no futebol, o Pelé já fez. E a maioria deles foi o Pelé que inventou. Claro que vieram outros jogadores e que fizeram coisas diferentes, que acabaram repercutindo e que, enfim, chegou hoje em dia do jeito que tá, mas o Pelé fez o que fez numa época que não existia telefone, não existia internet, não existia nada para divulgar. Era tudo ali, ó, boca a boca. As pessoas iam ao estádio, viam o Pelé jogar, comentavam com outras pessoas, traziam essas outras pessoas para o estádio, popularizou o esporte, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, aonde o Pelé ia jogar, era multidões para acompanhar e ver quem era Pelé, para entender o porquê daquilo. Então, assim, o Pelé sempre, na minha opinião, ele vai ser considerado o
o maior jogador da história desse esporte. O Messi veio depois, numa época totalmente diferente, e faz coisas também absurdas. E não tô dizendo que é mais fácil e tal, mas assim, o Messi, ele é um gênio também, um cara espetacular. Mas ele não consegue sentar na mesa do Pelé dessa prateleira, de um cara que revolucionou o esporte, de um cara que popularizou o esporte. Porque tudo que o Messi hoje já tem, tudo que o futebol hoje consegue entregar ao Messi, quem conseguiu preparar esse terreno, quem fez isso acontecer, foi o Pelé. Numa época, como eu já falei, onde não existia telefone, não existia internet, não existia nada. Tipo, os caras viam ver o Pelé jogar e aí depois passavam para outras pessoas e aquelas outras pessoas iam no estádio ver o Pelé jogar. Aí muita gente virou torcedor do Santos, muita gente começou a acompanhar a seleção brasileira, muita gente acabou, de fato, se apaixonando novamente pelo futebol brasileiro, porque, enfim, se eu ficar falando isso aqui, dá um vídeo só sobre isso, mas em 1950, para quem não conhece, aconteceu o Maracanaço, que foi justamente o Brasil ter perdido a Copa para a seleção do Uruguai, num jogo onde tinha mais de 200 mil pessoas no Maracanã, todo mundo espremido para ver aquela final. O Brasil acabou perdendo para o Uruguai, tomou 2-1 e criou ali um grande trauma no Brasil em relação à seleção, a Copas do Mundo. Todo mundo deixou de acreditar, todo mundo ficou traumatizado. O Brasil ainda não tinha ganhado nenhuma Copa naquela altura. E aí o Pelé veio em 58 e mudou tudo isso. Ganhou a Copa de 58 com 17 anos, depois em 62 ele se machuca, mas ele fez parte daquele elenco que foi bicampeão. Aí em 66 ele sofre muita porrada na Copa, fica de fora, o Brasil tem um desempenho ruim, é eliminado na fase de grupos, aí vai para 1970, o Pelé não querendo mais jogar a Copa do Mundo, e ele vai, depois de muito apelo do treinador, na época o Saldanha, e depois o Zagallo que treinou lá a seleção naquele tricampeonato, mesmo as pessoas duvidando da capacidade dele, e ele ainda com 30 anos, mesmo duvidando e tal, ele joga a Copa de 70 e consegue o tricampeonato, e ali o Brasil se consagra como o primeiro tricampeão da história, o Pelé se consagra como o maior jogador da história do futebol brasileiro, o maior jogador da história do futebol mundial, o primeiro e único atleta a ter 3 Copas do Mundo, nenhum outro conseguiu chegar nem perto disso, 2 títulos, um título, mais 3, ninguém conseguiu. Eu acho que o único que pode chegar nessa marca é o Mbappé. O Mbappé está disputando pode disputar a sua terceira final de Copa do Mundo. Se ele ganhar essa terceira Copa, nessa segunda Copa, né, dele, ele vai ter 2 títulos. Aí, pô, o Mbappé tem menos de 30 anos. Imaginando que ele vai jogar pelo menos umas 3 Copas, 2 Copas do Mundo, e essa seleção da França está numa geração fantástica, eu não duvido nada que a França consiga chegar a um outro título. Isso pode acontecer, mas enfim. Quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês sobre o que vai acontecer nessas semifinais, assim, o palpite de vocês. Vamos trazer conteúdo na terça, amanhã e na quarta, falando sobre os 2 jogos, e aí depois sim a gente começa a mergulhar na final e trazer mais conteúdos em relação a isso, as histórias. Eu gosto muito desses contextos históricos, né, sobre os jogos, as competições, aquilo que eu falei sobre esse confronto entre Argentina e Inglaterra. Até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu, tchau.